Boa noite. Boa noite. Ex-presidente Andrade Gutierrez volta atrás e nega que R$1 milhão para a chapa Dilma Temer fosse dinheiro de propina. Ex-governadores do Rio, imagens chocantes. Garotinho levado à força para a cadeia e Cabral com uniforme e cabelo de presidiário. Sobe para R$500 milhões o total recuperado pela Operação Lava Jato e devolvido à Petrobras. Justiça aceita denúncia contra 22 pessoas e 4 empresas pelo rompimento da barragem de Mariana. Empresários Fernando e Caetano Schincariol voltam a ser presos acusados de sonegar R$2 bilhões. Um mês após anunciar contratação de filho de Lula, time de futebol do Uruguai volta atrás e diz que houve engano. Tiroteio e pânico na Grande São Paulo. 16 criminosos tentaram explodir caixas eletrônicos num shopping da Zona Oeste, aqui da capital. A polícia chegou, houve troca de tiros e perseguição. Na fuga, os assaltantes invadiram uma casa e uma mulher foi feita refém. Segundo a polícia, a quadrilha agia também em Minas Gerais. A pequena oficina mecânica virou o cenário de filme. O entra e sai das Forças Especiais da Polícia Civil de São Paulo chamou a atenção dos moradores do Jardim João 23, na Zona Oeste. O local era ponto de encontro de ao menos 16 bandidos. Na vizinhança, sinais do tiroteio com armas de grosso calibre entre criminosos e policiais civis. Na casa da dona Cícera, a bala de um fuzil ficou alojada a poucos centímetros da janela do quarto, onde ela dormia com o marido. Acordei assustada, 4h20 mais ou menos. Aí foi muito forte o tiroteio, muito forte mesmo. Eu pensei que o mundo estava acabando. A ação do grupo começou neste shopping na rodovia Raposo Tavares. Por volta das 4h30 da manhã, eles tentaram explodir caixas eletrônicos no local. Segundo a polícia, tiveram dificuldade para manusear os explosivos. A polícia militar desconfiou de um dos carros da quadrilha. O veículo era roubado. Na abordagem, houve troca de tiros. 2 PMs ficaram feridos. A quadrilha fugiu e foi para o ponto de encontro, mas foi surpreendida pela Polícia Civil, que já monitorava os bandidos. Na oficina, 7 carros foram apreendidos, sendo 2 blindados, um deles com placas adulteradas. No porta-malas de outro, havia aproximadamente 25 quilos de material explosivo. Uma quantidade apreciável de explosivo, sim. Não é comum, eu posso falar assim, já ocorreu, mas não é comum essa quantidade. O grupo fugiu pelos fundos da mecânica e usou os telhados para tentar despistar os policiais. Eles percorreram menos de 100 metros até chegar a estes 2 imóveis. Ao menos um homem foi encontrado no forro deste sobrado laranja, já os outros foram presos ainda dentro da casa. Os criminosos fizeram uma mulher de 54 anos de refém. Houve negociação por quase 1 hora até que eles se rendessem. Com o grupo foram apreendidos uma pistola e 6 fuzis, além de coletes à prova de bala. Os bandidos com idades entre 25 e 46 anos são suspeitos de 11 crimes em Minas Gerais, incluindo a explosão de caixas eletrônicos no aeroporto de Uberlândia, em janeiro. Fortemente armados com fuzis 762 e 556, fecharam o aeroporto daquela cidade, rendendo diversos usuários do terminal que lá se encontravam e os vigilantes, e explodiram 3 terminais de autoatendimento. A gente tem certeza da participação deles nessas ações. Mas tem mais. A gente consegue, por meio de investigação policial, obter provas materiais da participação deles em outros crimes, todos reincidentes aí em crimes de roubo, formação de quadrilha, tráfico de drogas. Em nota, o Shopping Granja Viana, em Cotia, afirmou que na madrugada houve uma ocorrência frustrada de um assalto a um caixa eletrônico. O local estava fechado e não houve vítimas. O espaço funciona normalmente e a administração diz que colabora com as autoridades para a solução do caso. A refém que ficou na mão dos assaltantes no Jardim João 23 não ficou ferida. Rota mata 4 suspeitos na zona sul de São Paulo.
O caso aconteceu no bairro Vila Capela. Os policiais afirmaram que foram ao local apurar uma denúncia de tráfico de drogas. Eles disseram que foram recebidos a tiros pelos suspeitos e revidaram. Na troca de tiros, 4 jovens com idades entre 18 e 24 anos foram baleados. Os policiais levaram os suspeitos para um pronto-socorro, mas eles não resistiram aos ferimentos. Nenhum policial ficou ferido. O caso vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios. 4 policiais militares foram presos administrativamente hoje, depois da morte de um homem que pode ter sido executado durante uma abordagem policial. O caso aconteceu na terça-feira em Cangaíba, na zona leste de São Paulo. De acordo com a Corregedoria da PM, Hildenberg Pereira dos Santos, de 40 anos, estava num carro roubado com uma mulher quando houve uma perseguição policial. No boletim de ocorrência, que consta que o suspeito teria atirado contra a polícia, mas um vídeo divulgado em várias redes sociais mostra que o homem já estava rendido quando foi baleado. De acordo com a Secretaria da Segurança, foi aberto um inquérito policial e a polícia agora investiga o caso. Polícia de Minas Gerais localiza o homem acusado de matar a namorada aqui em São Paulo. A polícia mineira afirma que foi procurada pelo advogado de Hugo Gabrich e ele estaria internado em uma clínica psiquiátrica na zona sul de Belo Horizonte em virtude de um quadro depressivo. Uma escolta está no local, pois Hugo é considerado foragido. Ontem, a polícia de São Paulo pediu a prisão preventiva dele. Ele é o principal suspeito da morte da ex-namorada Edna Amaralina da Silveira. O crime aconteceu no sábado. Edna foi morta dentro do apartamento onde morava com 4 tiros. Uma casa da família do ex-médico Roger Abdelmaci vai a leilão. O lance mínimo é de quase 20 milhões de reais. A mansão fica na região dos Jardins e vai a leilão por lance inicial de 18 milhões e 400 mil reais. A decisão judicial atende a uma ação movida por uma paciente da clínica onde Abdelmaci trabalhava. Ela alega não ter recebido o tratamento de fertilização, pelo qual pagou. A mansão chegou a ser a moradia de Abdelmaci. Ele foi condenado em 2010 por crimes sexuais contra 37 ex-pacientes e teve o registro profissional cassado pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Depois da condenação, Abdelmaci fugiu para o Paraguai, mas foi detido em 2014. Atualmente, ele cumpre pena numa penitenciária de Tremembé, interior paulista. Fotos divulgadas na internet mostram o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, com o cabelo raspado. Ele está preso numa ala que ele mesmo construiu no complexo de Bangu, na zona oeste do Rio. As imagens mostram ainda o ex-governador com o uniforme da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio. As fotos foram feitas logo depois da entrada de Cabral no sistema carcerário. Segundo a Secretaria, o procedimento é padrão para todos os detentos. O ex-governador está numa cela de 9 metros quadrados numa ala para presos com ensino superior. O local foi inaugurado por Cabral, quando ele era governador. Ele divide o espaço com outros 5 presos. Sérgio Cabral é suspeito de receber milhões em propinas para fechar contratos públicos. De acordo com o Ministério Público Federal, ele era chefe de uma organização criminosa. Para os procuradores, ele teria saqueado o Estado com atos de corrupção envolvendo as empreiteiras contratadas para executar grandes obras. As propinas chegariam a 224 milhões de reais. O Ministério Público diz ainda que o ex-governador recebia, inclusive, uma mesada de até 500 mil reais das empreiteiras, em troca dessas obras com o governo. Os pagamentos aconteceram entre 2007 e 2014, período em que Cabral governou o Estado. Os procuradores dizem ainda que a empresa da mulher do ex-governador Sérgio Cabral é suspeita de lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, o escritório de Adriana Anselmo teve um crescimento vertiginoso durante os 2 mandatos de Cabral. A banca Anselmo Advogados recebeu mais de 35 milhões de reais de 10 empresas. Entre os pagamentos, há 4 de concessionárias de serviços públicos que prestam serviço no Rio. Adriana Anselmo não foi presa. Ela foi levada à força para prestar depoimento ontem e já foi liberada. Antes de ir para Bangu, o ex-governador Antônio Garotinho disse que sofreu ameaça de morte. Um áudio divulgado na internet com a voz do ex-governador mostra ele reclamando da transferência para Bangu. Na quarta-feira, ao ser preso, ele passou mal e foi internado.
No hospital, Garotinho teria relatado a ameaça de morte. Mata um homem aqui, ó. Mata um homem, só precisa te levar. Levou eu não vou. Isaías do Borel, tem um monte de preso lá, que foi tudo eu que botei na cadeia. Não vou ficar. Eles estão doidos para me levar para lá para me matar. Sabe, quarta-feira eu tenho reunião com o doutor Janot para entregar o resto da cadeia. Não vou. Isso tudo foi armado. Eu não vou, cara. Não vou. Não vou. O senhor vai. Você vai me matar, mas eu não vou. Vai me matar, mas eu não vou. O senhor vai. Por decisão judicial, Garotinho foi levado para Bangu ontem à noite. No momento da transferência, houve muito tumulto. Atenção. Não filma não, que você vai levar como testemunha depois. Eu quero ir com ele! Deixa eu ir com ele! Clarissa, Marco, segura ela! Clarissa, você não pode! Deixa, Clarissa! Para! Olha o bombeiro! Garotinho vai ficar preso numa ala hospitalar de Bangu até se recuperar. Depois, vai ser levado para a cidade de Campos dos Goitacazes. O ex-governador é acusado de usar programas sociais para comprar votos. A mulher dele, Rosinha Garotinho, atual prefeita da cidade, esteve hoje em Bangu. Ela foi levar remédios para o marido. Ele não é bandido. Os outros não reagiram dessa forma porque tem conta para pagar, ele não é. Está sendo acusado de uma compra de voto, de um benefício social que nós damos para a população, que não tem prova nenhuma. Ainda se tivesse, era pena alternativa, nunca uma prisão. Rosinha está em fim de mandato. Na eleição deste ano, o casal tentou emplacar o candidato Doutor Chicão, também do PR. Mas o candidato perdeu no primeiro turno. Agora há pouco, a ministra Luciana Lócio, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a volta de Garotinho para o hospital. Na decisão, a ministra afirmou que não cabe a um juiz avaliar o quadro clínico do ex-governador. Ontem, o juiz Glauciner Silva de Oliveira, de Campos de Goitacazes, decidiu pela transferência de Garotinho do Hospital Souza Aguiar para Bangu, por causa das suspeitas de que o ex-governador estaria recebendo tratamento privilegiado na unidade pública. Luciana Lócio afirmou que o juiz procedeu sem qualquer embasamento técnico-pericial por parte da equipe médica e que não foi comprovado que havia regalias ao ex-governador. A força-tarefa da Operação Lava Jato devolveu mais de 204 milhões de reais para a Petrobras. O valor é referente a recursos desviados da estatal e recuperados durante investigações. Essa é uma parte do dinheiro entregue por investigados em 21 acordos de colaboração fechados pela Procuradoria da República. Desses, 18 são de delação premiada com pessoas físicas e 3 são de leniência feitos com empresas. Entre os que devolveram os 204 milhões e 200 mil reais aos cofres da Petrobras estão as empreiteiras Camargo Correia e a Carioca Engenharia, o ex-presidente da UTC, Ricardo Pessoa, e o operador Milton Pascovitch. O procurador Deltan Dallagnol destacou que o número de funcionários da Petrobras envolvidos em todo o esquema é muito pequeno. O número de pessoas acusadas na Petrobras por corrupção não passa de uma mão, que engloba algumas gotas de água comparado com o oceano de funcionários que fazem diariamente o seu papel, com dedicação, com honradez, com correção. O problema aqui é que os corruptos tinham muito poder, eles estavam associados a políticos, eles controlavam grandes orçamentos e desviaram uma fortuna. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou que hoje não existe mais uma decisão isolada que possa determinar a assinatura de um contrato na Petrobras. Segundo ele, os recursos devolvidos para a estatal vão ajudar a pagar dívidas. A dívida da companhia cresceu de 21 bilhões de dólares em 2006
para 132 bilhões de dólares em 2015. Trata-se da maior dívida corporativa do Brasil, a maior do setor petróleo em todo o mundo, a segunda maior do continente americano. E muitos desses gastos que geraram essa dívida não geram retorno algum para a nossa companhia hoje. Esta é a terceira e maior devolução feita para a Petrobras no âmbito da Lava Jato. Ao todo, de acordo com o Ministério Público Federal, foram devolvidos cerca de 500 milhões de reais. Um relatório da Polícia Federal de novembro de 2015 aponta que a estatal teve 42 bilhões de reais em prejuízos com corrupção, ou seja, 84 vezes o valor restituído. A juíza federal Gisele Lenk, diretora do Foro da Seção Judiciária do Paraná, demonstrou preocupação com forças contrárias a investigações como a Lava Jato. Na Câmara dos Deputados está tramitando um polêmico projeto de lei anticorrupção em que os deputados federais querem incluir a criação do crime de responsabilidade para magistrados e integrantes do Ministério Público. Como nós sabemos, está havendo, e já faz bastante tempo, mas nessas últimas semanas houve uma concentração de movimentos que tendem a calar os delegados da Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério Público Federal e a magistratura. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a devolução do dinheiro aos cofres da Petrobras. A cerimônia em que a força-tarefa da Lava Jato devolveu à Petrobras 204 milhões de reais roubados da estatal tem um valor mais simbólico do que financeiro. Essa foi a terceira devolução. No total, já voltaram para os cofres da Petrobras 500 milhões de reais. É muito dinheiro, mas é apenas uma ínfima parte do que foi surrupiado. Ainda assim, o ato tem uma importância histórica, porque a restituição de dinheiro roubado do Estado não é uma coisa comum. Recuperar dinheiro público desviado no Brasil é algo tão difícil quanto desfritar um ovo. Até a cenografia da solenidade realizada em Curitiba foi impregnada de simbolismo. Dividiram a mesma mesa os membros da Força-Tarefa da Lava Jato e o presidente da Petrobras, Pedro Parente, que aplaudiu os investigadores e agradeceu pelo trabalho que eles têm realizado. Parente disse que espera reaver pelo menos mais 5 bilhões e meio de reais desviados. Os representantes da Procuradoria e do Judiciário aproveitaram para pedir o apoio da sociedade contra as emboscadas que se armam no Congresso para prejudicar a Lava Jato. A essa altura, essas armadilhas legislativas não ofendem apenas a lógica. Elas desrespeitam os direitos dos brasileiros mais humildes. Imagine a revolta de um assalariado que assiste diariamente pela televisão ao noticiário sobre os roubos milionários, ao mesmo tempo em que tem que escolher as contas que deixará de pagar num instante em que sobra cada vez mais mês no fim do dinheiro. Boa noite. A defesa de Lula ingressou com uma queixa-crime na Procuradoria-Geral da República contra o juiz Sérgio Moro. Os advogados de Lula pedem que o juiz seja condenado pela prática de abuso de autoridade. A defesa do ex-presidente alega que houve abuso em 3 situações: na condução coercitiva de Lula, na busca e apreensão de objetos na casa e no escritório de Lula e também na interceptação e divulgação de conversas telefônicas do ex-presidente com familiares e outras pessoas. De acordo com os advogados de Lula, as punições previstas nesses casos vão de detenção de 10 dias a 6 meses ou até a suspensão e demissão do cargo. Sérgio Moro ainda não se manifestou sobre o assunto. Em Curitiba, o ex-presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB, decidiu acompanhar os depoimentos de 2 testemunhas de acusação no processo em que ele é réu por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Cunha está preso na sede da Polícia Federal e foi levado até o prédio da Justiça Federal, onde foram ouvidos hoje à tarde Eduardo Vaz Musa, ex-gerente da Petrobras e delator da Operação Lava Jato, e o auditor Rafael de Castro da Silva. Cunha não pôde se manifestar, somente assistir. Foi a primeira vez que ele encontrou com o juiz Sérgio Moro desde que foi preso no mês passado. O ex-presidente da Câmara é acusado de receber propina de um contrato de exploração de um campo de petróleo pela Petrobras no Benin, na África. A Justiça Federal aceitou denúncia do Ministério Público e 4 empresas e mais 22 pessoas viraram réis na tragédia de Mariana.
Com a decisão, as empresas Samarco, Vale, BHP Billiton e Vogue BR e 22 funcionários viraram réus por crimes ambientais e também por homicídios decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, que tinha rejeitos de minério. 19 pessoas morreram e um mar de lama tomou a Baía do Rio Doce e correu por parte de Minas Gerais e também do Espírito Santo, numa das maiores tragédias ambientais do país. De acordo com o Ministério Público, as empresas envolvidas tinham conhecimento dos problemas na barragem antes do acidente. Em nota, a Vale informou que repudia veementemente a denúncia apresentada pelo Ministério Público. A Samarco afirmou que a empresa ainda não foi citada nesse processo, mas negou que a companhia tivesse conhecimento prévio dos problemas na barragem. A Vogue BR diz que não vai se manifestar. A BHP Billiton diz que ainda não foi notificada, mas repudia as acusações do Ministério Público. E como estava previsto, o tempo virou hoje aqui na capital paulista e já amanheceu nublado. Ao longo da tarde a temperatura caiu bastante e neste momento faz só 15 graus. Será que o fim de semana vai ser assim frio? Vamos ver com Mariana Mentano, que traz agora os detalhes da previsão. Uma massa de ar frio entrou pelo país e derrubou as temperaturas. O tempo vai ficar firme amanhã em todo o sul, boa parte do sudeste, até o estado do Acre. E o tempo fica fechado do litoral paulista ao Espírito Santo, onde o mar fica bem agitado. E nessa área em azul mais escuro, entre o sul da Bahia, litoral norte capixaba e o nordeste de Minas, deve chover de forma mais volumosa. E olha, tem geada prevista nas serras gaúcha e catarinense. Na cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, mínima nessa madrugada de apenas 1 grau. Já a capital Florianópolis terá mínima de 11 e máxima de 21. Vai fazer frio também em Curitiba, máxima só de 19. E no Rio de Janeiro as temperaturas vão ficar entre 18 e 25 graus amanhã. Aqui em São Paulo teremos um grande contraste de temperaturas. Vai fazer calor no interior e friozinho na faixa leste. Com isso, podemos ter fortes rajadas de vento entre a região central e o litoral. Enquanto a máxima chega aos 30 graus na cidade de Votuporanga, em Santos, na costa, não vai fazer mais que 22 graus amanhã. E vai fazer friozinho também aqui na capital, viu? Nessa madrugada teremos mínima de 13 e máxima amanhã à tarde só de 20 graus, com muita nebulosidade. No domingo, o sol aparece mais e a máxima vai aos 25. E para começar a semana, teremos calor na casa dos 28 graus na segunda-feira. Na semana em que se comemora o Dia da Consciência Negra, você vai conhecer a história das irmãs gêmeas Tracy e Tasha. Elas estão ajudando a levantar a autoestima de outras garotas que vivem na periferia paulistana. Como elas não tinham dinheiro para comprar roupa, elas partiram para a personalização de peças que ganhavam de outras pessoas. A ideia deu tão certo que as meninas partiram para voos mais altos. Criaram um site onde discutem o poder feminino. Tracy e Tasha são a cara de São Paulo. É o poder, aceita porque dói menos. De longe falam alto, mas de perto tão pequenos. Estilo e atitude são duas características marcantes que ajudam a descrever as irmãs gêmeas Tasha e Tracy Okereke. Filhas de um DJ nigeriano e mãe brasileira, elas moram no Jardim Peri, na periferia da Zona Norte, e têm feito muito barulho por lá. Ok, é muito importante a gente habitar o centro, sim. Mas a gente também precisa acontecer coisas aqui. Por que não pode ter uma festa legal aqui e, tipo, eu demoro 2 horas para ir até para chegar no centro da cidade? Por que ninguém pode demorar 2 horas para vir numa festa aqui? Um dos motivos, a escolha do jeito de se vestir. Sem dinheiro para comprar roupas, elas tiveram a ideia de customizar o que ganhavam. Com canetinhas, os desenhos das novas peças foram ganhando forma e moldando o estilo das garotas. As jovens de 21 anos se inspiram nas capas de disco de outras décadas para compor seus looks, que exploram bastante o colorido. Tipo, a gente faz editoriais de moda sempre caseiros, com peças de brechó de até R$20, porque é a coisa que a gente tinha. As combinações deram tão certo que elas decidiram compartilhar suas criações nas redes sociais. Do começo foi só customizar a roupa, e aí depois surgiram outras necessidades, tipo falar com as meninas
que estavam passando por transição de cabelo, como a Trace também, que ela estava passando pela transição de cabelo. Ela resolveu contar a história dela e de outras pessoas diferentes também. A resposta do público foi imediata, principalmente das adolescentes. Era bem o nosso foco mesmo, meninas de 15, 14 anos, porque foi a época mais difícil para toda mulher que é negra e pobre, periférica. Sempre atuantes e envolvidas em projetos, as irmãs Trace e Tasha sonham em levar trabalhos e movimentos sociais da periferia para toda a cidade de São Paulo. Elas sabem que isso não vai ser fácil, mas estão dispostas a virar o jogo e mostrar a força e o poder da mulher negra. Eu não quero entrar num site e ver uma parte especial, uma vez por mês, de maquiagem para pele negra. Eu quero ver ali todo dia, normalmente, junto com as outras mulheres, igual tem todo maioria. dia. Já que é pra tombar, tombei. Bang, bang. Já que é pra tombar, tombei. O presidente americano Barack Obama e os principais líderes europeus reunidos em Berlim reforçam o comprometimento com a OTAN, a Aliança Militar Ocidental. Obama esteve com a alemã Angela Merkel, a britânica Theresa May, o espanhol Mariano Rajoy, o italiano Matteo Renzi e o francês François Hollande. Eles não citaram diretamente o presidente eleito Donald Trump, mas reafirmaram a importância da cooperação dentro das instituições multilaterais, incluindo a OTAN. Os líderes discutiram o futuro do acordo de comércio entre Estados Unidos e Europa. Segundo a Casa Branca, eles também concordaram em manter as sanções contra a Rússia e pediram mais uma vez o fim dos ataques do regime sírio, da Rússia e do Irã contra a cidade de Alepo. Obama deixou a Alemanha e foi para o Peru, onde participa da cúpula da APEC, a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Donald Trump anuncia 3 nomes do futuro gabinete de governo. Um senador ultraconservador e anti-imigração foi escolhido para secretário de Justiça. O senador Jeff Sessions, de 69 anos, vai ser o secretário de Justiça. O cargo inclui a função de procurador-geral. Sessions é contrário a qualquer caminho que ofereça cidadania para imigrantes ilegais e apoia a promessa de Trump de construir o muro na fronteira com o México. O conservador Mike Pompeo, de 52 anos, vai ser diretor da CIA, a Agência Central de Inteligência. Pompeo é contra o acordo nuclear com o Irã. Sessions e Pompeo dependem de confirmação do Senado para assumir os cargos. O general aposentado Michael Flynn foi escolhido para assessor de segurança nacional. Ele é conhecido por declarações contra os muçulmanos e já foi acusado de comentários racistas. O grupo Human Rights Watch afirmou que a escolha é um profundo desprezo aos princípios dos direitos humanos. No plano internacional, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, anunciou que teve uma boa conversa com Trump hoje por telefone. Eles falaram sobre o futuro da OTAN e da necessidade de aumentar os gastos militares. E o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, se reuniu com o presidente eleito por 1h30. Depois, Abe afirmou que Trump é um líder digno de confiança, mas não deu nenhum detalhe da conversa. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Uma pergunta delicada já é feita na surdina pelos principais governos do planeta. Quem vai ser o grande árbitro de questões internacionais quando Donald Trump virar presidente dos Estados Unidos? Trump prometeu que o país dele vai se retrair, vai se preocupar com o próprio umbigo. A revista britânica The Economist, com a data de amanhã, não responde quem substituirá os americanos, mas afirma desde já que não será a Alemanha. A Alemanha é a segunda maior potência econômica do Ocidente, mas ainda bem que ela não tem mais vocação militar. Lembrem-se da última Guerra Mundial. Seria impensável que ela lidere no Oriente Médio forças internacionais de infantaria contra o Estado Islâmico, o que pressione Israel na questão palestina. A chanceler Angela Merkel é uma estadista invejável. Ela governa a Alemanha desde 2005 e poderá ter um novo mandato nas eleições do ano que vem. Com relação à Rússia, a Alemanha tem a vocação para enfrentá-la só no plano diplomático e comercial. O presidente Vladimir Putin já anexou a Crimeia, está de olho na Ucrânia. Imagine se ele quiser agora colocar debaixo da influência de Moscou todos os vizinhos europeus que ele tem. A Alemanha não teria como reagir no plano militar. Quem peitaria a Rússia seriam só os Estados Unidos,
porque os Estados Unidos têm 95 mil militares estacionados na Europa e um arsenal de 4.500 bombas atômicas. Mas se Donald Trump cruzar os braços, mesmo porque ele é um admirador de Putin, a comunidade internacional sentirá saudade de Barack Obama. Eu não estou dizendo que os americanos mandam na comunidade internacional. O que eu digo é que eles têm uma retaguarda militar para negociar. E é claro que puxam a brasa para a sardinha deles. A verdade é que o mundo inteiro está torcendo para que a burocracia no governo dos Estados Unidos assuma a direção da diplomacia e das Forças Armadas. Se isso não acontecer e com Donald Trump solto, estaremos mergulhados num cenário desconhecido, perigoso e de incertezas. É assim que o mundo gira. Boa noite. O filho caçula do ex-presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva, não será mais contratado pelo time do Uruguai, Juventud de las Piedras. No mês passado, o site do time chegou a anunciar a contratação. Hoje, o presidente do clube, Yamandu Costa, disse que houve um problema de comunicação na divulgação da visita de 3 dias que o brasileiro fez à sede do time. Segundo Cartola, o filho do petista esteve no Uruguai para conhecer o projeto de formação de atletas e voltou ao Brasil em seguida. No entanto, a revista Veja diz que a repercussão negativa do caso e o alto salário fizeram com que o clube abdicasse do acordo com o preparador físico. Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal autoriza a abertura de novo inquérito para investigar o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. Com mais esse, Renan é oficialmente investigado em 12 inquéritos. Em um deles, já há denúncia oferecida. O pedido de abertura de inquérito foi feito pela Procuradoria-Geral da República em fevereiro, mas houve demora na definição de quem seria o ministro relator desse caso. A Procuradoria quer mais informações sobre uma movimentação financeira de R$5.700.000 de Renan, considerada incompatível com a renda do parlamentar. Ex-presidente da Andrade Gutierrez muda a versão e diz agora que pagamento à chapa Dilma Temer em 2014 não foi dinheiro de propina. O empreiteiro foi obrigado a depor novamente no TSE por determinação do ministro Herman Benjamin, relator das contas de campanha da chapa Dilma Temer. Em setembro, Otávio Marques disse que pagou R$1 milhão de origem ilegal ao PT em 2014. A defesa de Dilma contestou e apresentou um cheque para demonstrar a contradição do empreiteiro. Segundo o PT, o cheque mostra que o repasse feito em julho foi, na verdade, do Diretório Nacional do PMDB para a campanha de Michel Temer, vice de Dilma, e não para o PT. No novo depoimento prestado ontem, Otávio Marques mudou a versão e disse que não houve dinheiro oriundo da Petrobras doado diretamente à campanha Dilma Temer. Segundo ele, o erro foi motivado porque a arrecadação do então vice-presidente, apesar de poder ser feita diretamente por ele na conta de campanha, os recibos eleitorais eram emitidos pelo PT. A ação, que pode levar à cassação da chapa, foi apresentada pelo PSDB, que alega que houve abuso de poder político e econômico. A defesa de Temer quer que o TSE julgue em separado as contas da campanha. Ministro da Cultura pede demissão do cargo. Marcelo Caleiro vinha apresentando divergências com membros do governo Temer e pediu para deixar o cargo que ocupava desde maio. Com a demissão, a secretária executiva do Ministério, Mariana Ribas, assume interinamente o comando da pasta. Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil, afirma que o governo federal vai apresentar aos governadores uma proposta de socorro financeiro aos estados na semana que vem. Segundo ele, a liberação do dinheiro deve acontecer progressivamente. A condição é que metas fiscais sejam alcançadas. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Padilha disse que o dinheiro que vai ser arrecadado com a repatriação de recursos mantidos no exterior é pouco para ajudar os estados a ajustarem as contas. Uma das previsões, logo no início do governo, foi que o BNDES devolvesse para o governo central 100 bilhões daquele montante que foi repassado para o BNDES. Lembra isso? O que a área econômica colocou na mesa é todo o dinheiro da repatriação, mais este, para fazer com que tenha a solução para o problema da União e também das unidades da federação. O encontro com os governadores será na próxima terça-feira. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, discutirá a situação financeira com os governadores.
E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O governo federal, a União, enfim, os moradores do país inteiro vão pagar as contas de governos estaduais quebrados, em especial do Rio de Janeiro, mas não só. Como a gente acabou de ver, o governo federal vai fazer ainda mais dívida, que já é enorme e cara, porque em vários estados não há dinheiro nem para pagar salário, 13º, gasolina de carro de polícia, etc. O caos, o caos. Para evitar mais tumulto nas ruas e bagunça e fúria em outros estados também, o governo vai arrumar esse dinheiro. Nas últimas semanas a gente viu aqui na TV Gazeta também a confusão nas ruas do Rio de Janeiro. Os funcionários públicos invadiram a Assembleia Legislativa, houve tumulto com polícia, etc. Os servidores protestavam contra o pacote do governador Pezão, que aumenta impostos, corta vários gastos e queria cobrar contribuição para a Previdência com base em 30% do salário do funcionalismo. Quase nada disso vai ser aprovado pela Assembleia do Rio. E mesmo que fosse, o buraco nas contas do governo continuaria. O Rio quebrou de modo catastrófico. Na época das vacas gordas, aumentou gastos com servidores e deixou que empresas pagassem menos imposto. Mas parte da receita do Rio vem de impostos sobre produção de petróleo, chamados de royalties e participações. O preço do petróleo caiu e caiu essa receita. O Estado tinha feito gasto permanente com uma receita que é variável. O Estado fez outras irresponsabilidades. E não foi só o Rio. Rio Grande do Sul e Minas estão quebrados. Não tanto quanto o Rio de Janeiro, mas estão. Não sabem também como pagar salários sem socorro do governo federal. Não haveria muito jeito de evitar catástrofes em certos estados sem essa ajuda. Faltaria hospital e polícia. Agora que o governo federal exigiu em troca o quê? Até agora, nada. Mas essa conta vai cair na cabeça do país inteiro. O governo federal, sustentado por todos nós, vai pagar mais juros de uma dívida carésima. Não dá para aceitar essa ajuda aos estados sem contrapartida, sem controle de despesas, sem cobrar impostos de empresas amigas, sem arrumação das contas, que os governos nem mostram direito onde gastam. Mentem. Chega de bandalheira. Boa noite. Uma operação da Polícia Federal prendeu hoje em Assis, no interior de São Paulo, os irmãos Fernando Machado Schincariol e Caetano Schincariol Filho, donos da cervejaria Malta. Eles são acusados de manter um esquema de sonegação fiscal que desde 95 teria lesado a Receita Federal em 2 bilhões de reais. A última prisão dos empresários foi em maio, mas eles acabaram liberados no mês passado. A advogada deles disse que a prisão de hoje é ilegal e que vai recorrer. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o pecuarista José Carlos Bunlai a cumprir a prisão domiciliar. Em parecer encaminhado ao STF, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, havia defendido a manutenção da prisão preventiva do pecuarista. Bunlai foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 10 meses de prisão, pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira e corrupção passiva no âmbito da Operação Lava Jato. Na avaliação de Janot, a prisão se justificava para evitar a continuidade das práticas criminosas. Bunlai foi preso em novembro do ano passado. Ele chegou a permanecer em regime domiciliar por cerca de 5 meses por problemas de saúde, mas voltou à prisão após o fim do tratamento médico no início de setembro. O pecuarista pegou um empréstimo de 12 milhões de reais do Banco Chaim em outubro de 2004. O dinheiro, segundo Bunlai, foi para o PT. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o Jornal da Gazeta recebe Orlando Morando, prefeito eleito de São Bernardo do Campo. Prefeito eleito com 213.661 votos. Orlando Morando vai nos falar sobre o desafio que tem pela frente no comando de São Bernardo do Campo, município de destaque no ranking nacional. Agradeço muito sua presença, parabéns por sua eleição e muito boa sorte, porque a empreitada vai ser dura. Muito obrigado, Maria Lídia. Um prazer estar aqui novamente no Jornal da Gazeta, especialmente após as eleições, aonde, graças à confiança da população de São Bernardo, fui escolhido para governar a cidade a partir do ano que vem. Bom, o senhor entra no lugar de Luiz Marinho, ou seja, PSDB entra no lugar do PT, no berço do PT. Como é que está acontecendo a transição, o clima e a dinâmica da transição de uma gestão do PT para uma gestão do PSDB? Nós tivemos uma primeira reunião onde o prefeito me recebeu
eu indiquei os meus nomes. Ontem nós tivemos uma nova reunião, a minha equipe de transição, deixamos lá 129 questionamentos, que nós esperamos que até a próxima semana boa parte sejam respondidos. A sensação é positiva, as respostas irão consolidar este bom desejo do prefeito que sai do mandato em colaborar para que a gente possa dar sequência e iniciar uma nova gestão na cidade de São Bernardo. E o clima entre vocês, adversários políticos históricos, como é que foi? Não, o período de eleição é muito tenso. Agora, já nessa transição, nesse encontro? O encontro foi amistoso, né? Acho que acima de tudo, no século XXI, depois das eleições, tanto os políticos quanto os partidos não podem estar acima do bem comum. Então, eu acho que não teve nenhum mal-estar, pode-se dizer. Prefeito Orlando Morando, certamente os servidores municipais de São Bernardo e todos os familiares querem saber se a prefeitura vai ter recursos para pagar os salários agora de fim de ano e o 13º salário. Sobre as finanças de São Bernardo, Luiz Marinho, prefeito Luiz Marinho, falou para o senhor alguma coisa nesse sentido? Foi a primeira pergunta que eu fiz a ele, se ele conseguiria e honraria o 13º. A palavra do prefeito é que ele vai deixar o salário dos funcionários em dia, é o que disse o prefeito Luiz Marinho e é o que eu espero que aconteça. Quanto às finanças, nós estamos começando a avaliar, mas não é um quadro confortável, né? Não é no Brasil e São Bernardo não é diferente, é uma cidade industrial, perdeu a produção e naturalmente a arrecadação cai. Além disso, a cidade vem perdendo muitas empresas, fruto de uma má gestão aplicada pela atual administração do PT. Eu espero de não pegar um rombo enorme, mas eu só vou poder relatar isso a partir do dia que estiver no comando, onde nós faremos claramente um balanço de qual é a situação que nós encontramos a cidade. O senhor vai manter a mesma estrutura montada na gestão Luiz Marinho ou vai promover um enxugamento de secretarias, autarquias, etc.? Um total choque de gestão, diminuição de secretarias, corte de cargos comissionados, fim de carro oficial para todo o primeiro escalão, começando pelo prefeito. Zero, foi a primeira coisa que eu pedi na transição. O senhor vai usar o quê? O seu carro, pessoal? O meu carro, como eu estou aqui hoje na TV Gazeta, da mesma forma que eu vou me utilizar. Bom, não poderia ainda usar oficial, né? Não, mas eu sou deputado. Meu carro da Assembleia está lá na Assembleia. Poderia estar usando. Eu estou no exercício do mandato e não estou usando o carro oficial, já não uso há muito tempo. Não é porque é falso moralismo, né, Lídia? Práticas do passado a sociedade não suportam mais no presente. O governante tem que olhar para frente se atualizando. Algo que no passado os cofres públicos poderiam arcar, não vão mais conseguir arcar no futuro. Estes desperdícios ou estas despesas é que estão impossibilitando de se oferecer serviços públicos de qualidade. Não é só isso. Nós temos que controlar viagens aéreas, hospedagens de servidor, todo um modelo de controladoria, né? Não adianta você pegar um caso de exemplo e deixar os outros no desperdício. Não tem controle como as escolas gastam água, energia elétrica, tem que ter choque de gestão. Bom, e como é que vai ficar o Museu do Trabalhador, que é chamado por todo mundo de Museu do Lula? Essa instalação que deve abrigar o acervo das greves de 1970 e também referentes à trajetória do ex-presidente Lula. Nossa proposta na campanha foi muito clara, transformar aquele espaço que está inacabado, a obra não foi concluída e nem será concluída nessa gestão, em uma fábrica de cultura. Eu tenho convicção que se a gente quer homenagear o trabalhador da nossa cidade, até da região, a gente precisa investir no jovem, na criança, investindo num futuro cultural. Então, claramente, na nossa gestão, ali não será Museu do Trabalhador, disse isso publicamente. Ali nós queremos transformar no equipamento cultural que ajude a dar uma formação cultural aos jovens e às crianças da nossa cidade. Não será museu. Mas não é temerário isso, né? Porque afinal o Museu do Trabalhador, de alguma forma, é um tributo ao trabalhador, não apenas de São Bernardo, mas de todo o país. Um reconhecimento da importância e o registro histórico das relações do trabalho no país. Eu mencionei as greves, mas há também a questão dos avanços conquistados na representação sindical. Se o senhor falar que não quer museu do ex-presidente Lula, vocês são adversários políticos históricos, eu acredito que é possível até haver uma compreensão. Mas para o trabalhador, não manter um museu do trabalhador
Já tiraram o nome, inclusive, né, da estrada, que era Rodovia dos Trabalhadores, virou Ayrton Senna. Não é uma desfeita para o trabalhador? Em hipótese alguma. Nosso plano de governo, Maria Lídia, foi formulado ouvindo a população de São Bernardo. E um dos maiores pedidos foi para que aquele espaço não fosse utilizado. Quer homenagear os trabalhadores? Pode ser feita homenagem no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Você pode usar a Biblioteca Municipal. Você pode usar tantos outros equipamentos. Não se gastar 20 milhões de reais, como foi feito, para fazer um Museu do Trabalhador que não tem nenhuma formação. Aliás, pergunte se tem obras e peças para serem colocadas. Uma obra faraônica, e eu não quero aqui julgar o mérito se seria para homenagear ex-presidente. O que eu tenho certeza é que dinheiro público precisa ser melhor utilizado. E o povo de São Bernardo não quer, e eu fiz isso por ouvir as pessoas. Daí o desejo da Fábrica de Cultura. Em uma palavra, qual vai ser a sua marca? A gestão Orlando Morando em São Bernardo do Campo. Nossa cidade tem um grave problema que não é diferente do Brasil, mas nós estamos acima da média. Hoje, enquanto o Brasil tem 12% de desempregados, nós temos 18%. Devolver emprego e, acima de tudo, oportunidades é o grande desafio. Foi o lema que nós conquistamos a nossa vitória, a nossa eleição, e é sem dúvida nenhuma o caminho que nós vamos perseverar. Devolver oportunidades a essa cidade maravilhosa que é São Bernardo do Campo, a quem eu sou muito grato por ter sido escolhido. Agradeço muito sua entrevista e, mais uma vez, muito boa sorte. Muito obrigado. Boa noite. Estela. A CT adia para o dia 4 de dezembro o fim dos talões de papel da Zona Azul. Eles iam perder a validade na segunda-feira, mas a companhia resolveu prorrogar o prazo. De acordo com a CT, depois do dia 4, os motoristas deverão usar apenas a Zona Azul digital. E para usar a Zona Azul digital, o motorista tem que usar aplicativos credenciados pela CT que operam em smartphones ou tablets e se dirigir a pontos de venda que são cadastrados, que funcionam em bancas de jornal ou no comércio. Com uma carta de intenções que visa cobrar o cumprimento de acordos já firmados em Paris, terminou hoje no Marrocos mais uma conferência da ONU sobre o clima. Não houve grandes avanços nas negociações climáticas, mas também não aconteceram bloqueios. Os países desenvolvidos se comprometeram a dar apoio financeiro e a transferir tecnologia para os países em desenvolvimento para ajudar a limitar as emissões de gases do efeito estufa. Um grupo de professores e alunos da Faculdade Casper Libero acompanhou os 15 dias de palestras e reuniões em Marrakech. A fumaça que sai dos escapamentos se junta com a poeira do clima árido. O ar é poluído e, por vezes, sufocante. Mas a COP22 foi um ambiente fértil. Para representantes brasileiros, mais um passo importante na busca por soluções que consigam mudar o rumo caótico traçado por especialistas. Redução de emissões não é um sacrifício, cada vez mais representa um esforço necessário que traz também oportunidades e ganhos econômicos. Então é bom para o clima, é bom para a economia. Então deixou de ser uma agenda de governo. Por isso que a gente avalia que, mesmo que com as ameaças dos Estados Unidos, agora com a eleição de um novo presidente, deles se ausentarem deste processo, essa agenda vai continuar a andar. Não se trata mais de fazer um apelo emocional para a preservação do planeta. Aqui na COP22 ficou comprovado que o aquecimento global pode acabar com safras, causar desastres, o que significa prejuízo para governos e empresas. E nada como mexer no bolso para fazer com que, de fato, as medidas que estão no papel sejam colocadas em prática. Por isso, cada líder vai pensar duas vezes antes de recuar em tudo que já foi avançado até o ano passado com o Acordo de Paris, quando todos se comprometeram a frear o aumento da temperatura global. Foram 15 dias de palestras, conferências e manifestações de todos os tipos, todas as raças, de todos os continentes. A Carta de Marrakech, divulgada nesta sexta-feira, último dia da Conferência da ONU, demonstra a preocupação dos chefes de Estado, governos e líderes de comunidades em reafirmar o compromisso assumido em Paris. O texto, curto e singelo, é a única esperança de manter vivo o esforço para cumprir os 17 objetivos a serem atingidos até o ano de 2030.
Irreversível é a palavra da vez para mostrar a todas as nações que os governos de seus países até podem mudar, mas as promessas e principalmente o investimento acordado aqui deve ser levado até o fim. Na bagagem da COP22, ideias e compromissos estão sendo levados de volta em forma de esperança para cada canto do planeta. De Marrakech, Tatiana Ferraz, para o Jornal da Gazeta. E você vai ver a seguir os gols da rodada do Brasileirão. E o Palmeiras empata com o Atlético fora de casa. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. O Onix não é um carro só para jovens. O Prisma não é só para recém-casados. E o feirão Chevrolet desta semana não é só mais um feirão. É o feirão Black Friday Chevrolet no Shopping Center Norte. A maior promoção do mundo chegou antes na Chevrolet. São os melhores carros com descontos de até R$10 mil. E mais, toda a linha Onix e Prisma 2017 com taxa zero. Feirão Black Friday Chevrolet é neste fim de semana no estacionamento do Shopping Center Norte. Atenção, preços de Black Friday na Veste Casa. Não é 99, não é 59, é 16,99. Manta casal por apenas 16,99. Preço de Black Friday. Manta casal só 16,99 cada. Protetor para sofá por apenas 49,99. É isso mesmo, protetor para sofá 49,99 cada. Lençol casal por apenas 9,99. Preço de Black Friday. Lençol casal só 9,99 cada. É amanhã na Veste Casa. O Brasileirão pega fogo em sua reta final e os times disputam ponto a ponto a tão sonhada vaga no G6. Não perca os lances, os gols e os melhores comentários da rodada com a presença de Edmilson, ex-jogador da seleção, e do humorista Beto Hora. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Santos vence, Palmeiras empata e a diferença do líder para o vice-líder cai para 4 pontos. Que emoção, hein? Pois é, faltam 3 rodadas para terminar o campeonato. Aumenta a emoção nessa reta final, sem dúvida alguma. O Santos venceu o Vitória e botou pressão no Palmeiras, que ficou no empate com o Atlético em Minas. Do Estádio Independência, o Palmeiras saiu na frente do Atlético Mineiro com Gabriel Jesus após um belo passe de Dudu. O chute do atacante desviou no zagueiro Gabriel e matou o goleiro Vitor, 1-0. O empate do Atlético veio só no segundo tempo. Robinho cruzou e Lucas Prato, que tinha acabado de entrar, definiu o resultado em Belo Horizonte. 1-1 placar final. Fica um gostinho que quero mais, que poderia ter ganho, mas acabou empatando, que é um resultado muito bom também. Nós viemos para ganhar. Não conseguimos, saímos com um ponto que, como falei no começo, aí na frente vai valer ouro. Já na Vila Belmiro, o Santos recebeu Vitória e aos 35 minutos do primeiro tempo, Lucas Lima deixou Copete na cara do gol para marcar. Na etapa final, o time baiano chegou ao empate com Marinho cobrando pênalti. O segundo gol do Peixe também aconteceu numa cobrança de pênalti. Ricardo Oliveira cobrou e voltou a deixar os donos da casa na frente. Poucos minutos depois, Copete mostrou oportunismo e aproveitou um bate-rebate para ampliar a contagem, Santos 3-1. Já nos acréscimos, o time baiano diminuiu com Serginho. Final, Santos 3, Vitória 2. Nos outros jogos da noite, 2 empates. O Inter ficou no 1-1 com a Ponte Preta e o resultado provocou a demissão do técnico Celso Ruth. 1-1 também foi o placar de São Paulo e Grêmio no Morumbi.
Na partida entre tricolores no Morumbi, o argentino Chaves aproveitou o lançamento de João Schmidt para abrir o marcador para o São Paulo. Na etapa final, o Grêmio chegou ao empate com Ramiro e ficou nisso. São Paulo 1, Grêmio também 1, placar final. Em Porto Alegre, o Internacional, ameaçado pelo rebaixamento, apenas empatou com a Ponte Preta. O time da casa abriu o placar com Valdívia após um passe da esquerda de Anderson. 1-0. O empate da Ponte veio aos 11 minutos após cruzamento de Cleison e cabeçada do zagueiro Antônio Carlos. 1-1, placar final. O resultado manteve o Inter na zona de rebaixamento, gerando protestos da torcida colorada e brigas entre seguranças e torcedores na saída do estádio do Beira-Rio. A diretoria do clube demitiu o técnico Celso Roth após o jogo e anunciou a contratação do treinador Lisca, ex-Joinville e Ceará, para as últimas 3 partidas do ano. O novo técnico do Inter é conhecido pelas comemorações irreverentes. Lisca, o salvador da pátria do Internacional. É verdade. Com todo respeito ao Lisca, que realmente já salvou o Ceará do rebaixamento, uma vez o Juventude, mas cá para nós, né? Não é a melhor maneira de trabalhar. A torcida do Inter não merece isso, não merece o rebaixamento, mas essa diretoria com certeza merece. Quanto ao Palmeiras, pode ser campeão no final de semana, desde que o Santos não vença e que o Flamengo também empate. E com mais emoção no final é melhor, né? É isso aí. E a Portuguesa conseguiu salvar, pelo menos por enquanto, o estádio do Canindé. O leilão de parte da área, penhorada para pagamento de dívidas trabalhistas com ex-jogadores e funcionários, não teve interessados. O lance mínimo por parte do terreno era de 74 milhões de reais. Valor que vem sendo questionado pela Portuguesa. Uma nova tentativa de venda será marcada para o ano que vem. E é só por hoje. Triste ver a Portuguesa assim. Muito obrigada, Celso. Boa noite, até. É com você, Gamberini. Uma última notícia, o Roberto Freire, do PPS, acaba de ser anunciado como novo ministro da Cultura com a denúncia do ministro anterior, Marcelo Calheiro. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. E nós voltaremos na segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite, até lá. Fique na companhia de Rony Fono Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.